favor, gente, abram sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Juízes, capítulo 1. Depois de termos estudado, Esdras, Neemias e Esther, agora nós iremos começar Juízes. Meu objetivo é pensar com vocês desde o capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2. Como se trata de uma leitura muito extensa, eu farei a leitura de alguns versos só, e durante o sermão eu irei comentando os outros textos. Amém? Visto que eu terei que ler um outro texto também grande. Juízes, capítulo 1, versículo 1. A versão que eu faço uso é a versão NVT, que inclusive é a mesma que está sendo projetado. Você que trouxe a sua Bíblia, abre e deixa aberto, por favor. Diz assim o texto. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? Versículo 2. O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Até aí a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos para nós orarmos. Deus, nós nos encontramos diante de Ti, Pai, reunidos como igreja, Deus. Fala, Pai, ao nosso coração, fala, Deus, à sua igreja através da sua palavra, Deus. Instrua, Deus, cada um que aqui está, Pai. Instrua-os na verdade, Deus. Abra, Senhor, os nossos olhos de forma que possamos enxergar, Pai, e compreender, Pai, a sua verdade, Pai, que é perfeita e que é agradável, Deus. Eu te louvo e eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém, irmãos? Volta um pouquinho aí, por favor. Josué, capítulo 24. Pode me acompanhar também aí no telão. O capítulo 24 de Josué, ele é uma boa introdução daquilo que eu quero falar. Uma introdução histórica. Uma introdução que vai mostrar aonde nós estamos. Ok? Eu vou fazer a leitura porque vai ficar bem claro para você aquilo que eu quero dizer. Diz assim, capítulo 24 de Josué, versículo 1. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, ou seja, aqueles que já estavam habitando a terra prometida. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel. E todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Nesse período em que Josué ele vai deixar o povo, porque ele vai morrer, pouco tempo antes, ele convoca, ele chama todo mundo para conversar, inclusive aqueles que governavam os seus clãs ou as suas tribos. Se vocês se lembram da história de Israel, antes deles entrarem, lembra que eles foram divididos em 12 tribos? Então essas pessoas estavam diante do líder, e um grande líder chamado Josué, e Josué vai mostrar para eles historicamente o que aconteceu, para que se torne limpo, claro e muito vívido aonde eles estão. O texto segue dizendo, versículo 2: Josué lhe disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha o contexto histórico. Muito tempo atrás, os seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do rio Eufrates. Veja onde o autor voltou na história. E serviam a outros deuses. É como se Josué estivesse explanando e eles ouvindo dissessem: verdade, eu lembro de onde Abraão saiu. Inclusive a família de Abraão adorava, lembra? Os deuses das outras terras. O Deus Sol, a Deus Lua. E o Josué está fazendo essa contextualização histórica. E ele segue dizendo: mas, versículo 3, eu tirei
seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e conduzia a terra de Canaã. Quem que lembra? Abrão, né? Abrão sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai, quem lembra disso? Para uma terra que eu lhe mostrarei, que é a terra prometida, que é a terra de Canaã, aonde estão agora, depois de muitos anos, essas pessoas reunidas e escutando Josué contextualizando de tudo que havia acontecido. Amém? Estão comigo? Segue o texto. Dei-lhe muitos descendentes por meio do seu filho, os patriarcas, né? Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés, Arão, e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois eu tirei vocês de lá. Lembra da grande libertação? Deus tirando o povo a partir de Moisés, de um período de escravidão longo do Egito. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Versículo 7. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios, um grande livramento de Deus. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, ao leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu o destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele abençoasse e desse. E desse modo os livrasse de Balaque. Veja que Deus, a partir do líder Josué, vai montando para eles. Olha, vocês estão aqui, nesse período dos juízes, mas olha o que aconteceu. Da onde que tudo começou? Aí ele começa desde Abraão, e obviamente o autor, vocês notaram, destaca as inúmeras vezes em que Deus, que havia feito uma aliança com esse povo, os abençoou sobremaneira. Olha, chegou um ponto que eu agi de maneira tão ímpar, que eu abri o mar para que vocês passassem a seco. E os seus inimigos foram derrotados quando o mar se fechou. Olha, vocês chegaram a um lugar que travaram guerra contra vocês, mas eu, Deus falando, lhes dei vitória. Veja que o povo, né, que está ouvindo, esses que já estão habitando a terra prometida, eles estão relembrando aquilo que Deus havia feito. Eles estão tomando ciência novamente daquilo que Deus havia feito. E Deus havia feito coisas grandiosas. Olha o versículo 11. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Lembra da batalha de Jericó? Gente, o milagre houve, lembra? Eles estavam chegando em Jericó, eles tinham que entrar em Jericó, e as muralhas de Jericó foram destruídas. Versículo 12. Enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, a cidade onde agora vocês habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Até aí. Irmãos, eu gostaria que ficasse profundamente claro a maneira como Josué está falando com o povo e o quanto ele destacou
que foi Deus é quem fez todas as coisas. Veja que não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, foram mais vezes onde Deus fala: olha, eu lhes dei vitória, eu lhes dei a terra, eu lhes dei o livramento, eu os tirei do Egito. Veja que apesar da história estar caminhando por pessoas trabalhando, pessoas agindo, os corregentes de Deus, nós temos aí a pessoa de Abraão, Isaac, Jacó, depois nós temos Moisés, agora nós temos Josué, depois entra os juízes. Apesar de terem essas pessoas agindo, o texto deixa profundamente claro que é Deus que está conduzindo esse povo, ao ponto de Deus olhar e falar assim: olha, a partir de Moisés eu os livrei, a partir de Josué eu os livrei, a partir de Abraão eu cuidei de vocês. Estão comigo no raciocínio? Então, quando eles entram nessa terra prometida, em Canaã, e eles têm essa divisão de tribo, nós vamos ver que cada uma dessas tribos tem os seus governantes, os seus juízes. E essas pessoas, num período mais ou menos aí de 300 anos, alguns estudiosos colocam até 400 anos, que é o período dos juízes, eles precisam, esses juízes, resolver questões de todo tipo: política, questões espirituais, ao ponto de serem obedientes à lei de Deus para resolver essas questões. A pergunta que eu faço é: fizeram o que deveria ser feito? E por que eu faço essa pergunta? Porque veja que essas pessoas tiveram um panorama de tudo quanto Deus fez, estão na terra prometida agora e devem viver orientados pela aliança, pela lei de Deus e por esses juízes que deveriam observar essa lei de Deus. E aí, observaram? Caminharam de acordo com a lei de Deus? Foram assertivos dentro da expectativa de Deus? Sim ou não? É a pergunta que eu quero responder com vocês. Amém? Fazendo uma transição para o tema que eu quero pensar, você que é pai aqui, eu vou dar esse exemplo e depois você pode conectar a outros exemplos. Imagina que você coloca seu filho numa instituição acadêmica para fazer a graduação, e você e seu filho fazem um compromisso de: olha, o seu compromisso, a sua parte é estudar, a do filho. E a do pai é subsidiar esses estudos, arcar com as despesas necessárias. Então, ambos ali, eles fazem uma aliança, um pacto: olha, estuda, essa é a sua função, estudar e bem. E a minha é pagar os seus estudos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é o exemplo de um casamento, que também a gente entende que há uma aliança entre o marido e a mulher. E dentro dessa aliança, dentro desse pacto, dentro dessa união, existem muitos fatores que devem ser observados, devem ser respeitados. Se assim não for, essa aliança ela é quebrada por um lado das partes. Estão comigo no raciocínio? E isso, gente, vai se dar dentro de várias esferas da vida. Essa aliança, esse pacto, esse contrato, ele é feito dentro de uma perspectiva patrão-empregado. A expectativa daquele que te contrata a partir do pagamento que ele vai fazer é que você cumpra a sua parte trabalhando, colocando à disposição o serviço contratado. Quando um dos dois quebra o pacto, algumas coisas acontecem. Veja que todas essas alianças, quando alguém a quebra, qualquer um desses pactos, quando ele é quebrado, as consequências existem.
Dentro de uma esfera relacional do casamento, quando o pacto é quebrado, provavelmente vai vir como consequência o divórcio. E a gente sabe que aqueles que têm uma família, né, filhos, isso vai refletir, a consequência vai refletir depois na criação dos filhos, enfim, e assim por diante. Aquele que está estudando e fez uma aliança com o pai, se ele não cumprir a parte de estudar e cumprir ali a sua grade curricular com as notas cabíveis para terminar e encerrar um ciclo estudantil, ele vai repetir de ano, o pai vai ficar chateado e talvez não vai querer continuar pagando. Então veja que todo pacto, toda aliança, quando ela não é observada da maneira que deve ser, e ela é quebrada, ela tem as suas consequências. Me admira muito sabermos que nós, em algum momento, fizemos uma aliança com Deus, de viver a fim de obedecê-lo. Nós não o fazemos. E por algum motivo, achamos que a não observância da lei de Deus, de viver uma vida com santidade, que é o que Deus espera de nós nesse pacto, nada vai acontecer. Eu quero então pensar com você no texto que nós lemos, que assim como em algumas áreas da vida, quando uma aliança é quebrada tem as suas consequências, caminhar com Deus e desobedecê-lo também tem as suas consequências. Vocês estão comigo? Você pode até colocar na mesa, Cairo, mas eu posso pedir perdão para Deus e Ele pode me perdoar. Claro que Ele vai te perdoar. Eu lembro que quando eu estava estudando, inclusive uma aula de teologia histórica, era a professora Sara, ela disse o seguinte, que se às vezes eu, danificar um carro de vocês aí fora, bater, quebrar, e eu pedir perdão para vocês, talvez vocês vão falar, Cairo, está perdoado, fica tranquilo, mas eu vou ter um carro para pagar, eu vou ter um conserto, eu tenho uma situação para arcar. Claro que Deus vai te perdoar. Agora a questão é que você tem uma consequência para lidar com isso. Vocês estão comigo no raciocínio? Vejamos então o tipo de aliança que Deus fez com o seu povo, e eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras desse povo. Irmãos, vejam, pense comigo e não abra mão desse pensamento. Eu estou falando de alguém que estava vendo num telão bem grande o quanto Deus, o Deus da aliança, havia sido fiel com esse povo. Eles estavam vendo, eles viram de novo o mar se abrindo, eles passando a seco, Deus livrando, Deus cuidando, ao ponto de, acompanhe comigo o versículo 14 ainda do capítulo 24 de Josué. Nós vamos chegar em Juízes, tá? Eu não esqueci de Juízes. Amém? Vocês estão comigo? Não durmam aí, tá? Pelo amor de Deus. Versículo 14 diz assim, depois de ter dito, né, tudo que o Josué disse, ele fala assim, gente, portanto, nesse contexto, tema o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Vocês que estão aí dentro da terra, nessa terra dividida, onde tem agora, vocês vão começar a desfrutar dessa terra, por favor. Basicamente assim, vocês que nasceram de novo, temam ao Senhor. Aí o Josué ele já vai tocar em algumas feridas. Ele fala assim, lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Lembra? Abraão servia ao Deus Sol, ao Deus Lua, e dentro do Egito tinha mais uma porção de deuses que eles cultuavam. Sirvam somente ao Senhor, ou seja, irmãos, não coloquem nada e nem ninguém no lugar de Deus na sua vida, não substitua-o. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates,
ou Deus dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando? Vou chegar nesse ponto. Josué, ele disse aquele famoso texto, né? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, em algum momento da jornada, da caminhada, eu e você tornamos público o fato de estarmos servindo ao Senhor. Dissemos. Às vezes, alguns mais acanhados, outros mais abertos, mas declaramos publicamente que somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo Jesus, nascemos de novo. Se você talvez não verbaliza isso no dia a dia, se às vezes não é visto a partir da sua maneira de viver no dia a dia, quero lembrá-los que num dado momento da sua vida, você desceu as águas na frente de algumas pessoas que estavam como testemunha. Ali nós chamamos de batismo, aonde entendemos que é um mandamento de Deus, que você vai tornar público que você não é mais aquela velha pessoa que está descendo as águas, e que agora você está nascendo uma nova pessoa, e a partir daí, você está dizendo assim, ó, quanto a mim, eu estou agora servindo ao Senhor. Vocês estão comigo, gente? Então, se isso estava muito distante de você, eu estou lembrando-os que vocês, em algum momento, disseram que estão servindo ao Senhor. E o fato de o fazerem não quer dizer que vocês devem viver aonde você é quem escolhe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você é parametrizado agora, a sua vida é parametrizada, ela é balizada por esse Senhor que é o seu Senhor. E o texto segue dizendo, é muito semelhante ao que aconteceu com a gente. Olha aí o versículo 16. O povo respondeu, jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Claro, Cairo, que eu batizei, agora estou caminhando com Jesus. Sou filho de Deus. Mas e aí, você não pode estar assim, faz umas contas aí, você não pode estar dedicando mais tempo a outras coisas. Não, jamais abandonarei o Senhor para servir outros deuses. Muito bem, versículo 17. Pois foi o Senhor, o nosso Deus, que nos libertou. Olha eles subscrevendo aquilo que havia acontecido. Foi o Senhor que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto cercados de inimigos, Deus nos protegeu. Versículo 18, o Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Olha esse texto, irmãos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada? Eles olharam para aquilo que Josué estava dizendo e falaram, Josué, fica tranquilo, eu entendi, está na minha memória, está claro o que aconteceu, e eles disseram, nós não vamos trocar Deus, o Senhor, por ídolos. Fica tranquilo, Josué. Descansa, nós serviremos ao Senhor e somente Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo. Josué, ele não estava assim, sabe, acreditando muito na palavra do povo. Josué, ele fala assim, olha, eu vou falar aqui, tá? Se pegar, pegou. Aí Josué fala assim, olha, eu acho vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia, ou seja, não perdoará caso vocês quebrem o pacto, caso vocês quebrem a aliança, caso vocês sejam rebeldes e pecadores.
Se vocês abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os terminará, apesar de todo o bem que ele lhes fez. Josué estava falando assim, gente, ele é um Deus santo, zeloso. Vocês estão colocando às claras que vocês não irá trocá-lo por outros deuses, que vocês não irão substituí-lo na vida de vocês. Fica tranquilo, Josué. Nós já estamos aqui com os pés fincados na terra que o Senhor prometeu. O Senhor nos deu tanto livramento, fica tranquilo. Versículo 21. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha da sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunha daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 24, o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, olha isso, Josué fez uma aliança com o povo. Josué aqui ele está renovando a aliança que havia sido feita com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com todos eles. E lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Veja, lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Ou seja, na onde vocês estão vivendo, lembra da onde eu tirei vocês, o que eu fiz na vida de vocês, aonde eu estou colocando vocês e como vocês devem viver. Como? Tendo somente Deus como o único Deus, não adorando outros deuses, obedecendo os decretos e estatutos que acabamos de colocar na mesa. Josué registrou todas essas coisas, onde, irmãos? No livro da lei de Deus. E como lembrança desse pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês se vocês não cumprirem o que vocês prometeram a Deus. Então Josué despediu de todo o povo, cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Amém, irmãos? Então eu quero que vocês entendam de maneira muito clara tudo aquilo que Deus havia feito já na vida dessas pessoas, como eles estavam se posicionando, aonde eles estavam e agora o que eles deveriam fazer. Já fazendo uma conexão com a nossa vida, faça essa reflexão da onde Deus tirou você, o que Deus fez na sua vida, o que você disse que faria em obediência a Deus e como você está vivendo aonde Deus colocou você. Amém? Faça essa conexão, por favor. Agora, irmãos, vamos lá para Juízes capítulo 1. Falei que eu não ia esquecer de Juízes. Diante disso, eu quero propor um tema para nós essa noite, que chama reto aos seus próprios olhos. Por quê? Reto aos seus próprios olhos. Nós vamos entender, irmãos, que esse povo parece que não assimilou nada do que eu li para vocês. Os decretos de Deus, os estatutos de Deus e a lei de Deus parecem que foram colocadas à parte. E as decisões tomadas eram decisões a partir daquilo que era reto aos seus próprios olhos. Estão comigo? E veja como isso, irmãos, encontra uma conexão interessante com o contexto que você está vivendo. Cada um tem uma forma de viver. Todo mundo vive dentro do seu, vou utilizar aqui, né, do seu clã, defendendo as suas bandeiras, as suas agendas, e vivem
entendendo o que é reto aos seus próprios olhos. Então é um misto, né? Aquilo que é verdade para você não é verdade para o outro, aquilo que é verdade para o outro não é verdade para você, e vive esse contexto, que é o que nós chamamos aqui de anarquia. O período dos juízes é um período anárquico, ou seja, não tem um rei governando. O período monárquico vai vir depois com Davi, o rei Davi, um pouquinho antes, né? Mas por hora não. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E aí, irmãos, nós temos um grande problema. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Você age, você faz o que faz. Por quê? Que é certo aos seus olhos? Por quê? Vocês estão encontrando ressonância no que eu estou dizendo? Então, diante disso, eu quero propor o meu primeiro ponto. Aliança e os termos da aliança. O meu primeiro ponto está dentro desse texto de Josué 24. Quando nós, então, caminhamos com Deus, nós temos que entender que existe uma aliança que Deus fez com o seu povo. E saiba, irmãos, que Deus, da parte dele, Ele vai levar de maneira fiel a sua aliança. Aquilo que Deus prometeu da parte dele, Ele irá cumprir. Estão comigo? Só que dentro dessa aliança tem os seus termos. E se você lê o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, onde Deus vai trabalhar esses termos, Ele vai falar assim: olha, aqueles que me obedecerem serão que, irmãos? Abençoados, lembra? Deuteronômio tem um capítulo inteirinho falando daqueles que obedecem a Deus. Só que aqueles que desobedecerem serão o quê? Amaldiçoados. Veja que tem uma parte dessa aliança que cabe a mim e cabe a você. Nós temos que cumprir uma parte dessa aliança. Quando a gente conecta isso ao Novo Testamento, o arrependimento, irmãos, para uma nova vida, pressupõe abraçar um pacote de mudança. É intrínseco ao arrependimento. O fato de eu me arrepender, eu estou dizendo que eu estou vivendo uma nova vida, e por consequência, essa nova vida, ela é diametralmente oposta da minha velha vida. São coisas completamente distintas, porque são os termos de viver, de servir, de caminhar com Deus. Veja que quando Josué fala para eles: olha, mas vocês têm que abandonar os ídolos. Claro que nós vamos abandonar. Irmãos, e aqui, quando nós pensamos, né, na nova aliança, não estou dizendo que você está de joelhos diante de uma imagem de gesso. Não estou dizendo que você tem alguns amuletos feitos em madeira, onde você cultua esses amuletos. Não estou dizendo que você tem um santo na sua casa, um terço na sua casa. Não é isso. Nós estamos pensando aqui nos ídolos do seu coração, aqueles que ninguém vê, mas que você está prestando culto a Ele. Você tirou Deus do trono, abro aspas, não que seja capaz a partir de você, mas simbolicamente falando, Deus não está no trono do seu coração, e você tem se colocado de joelho diante de outros deuses, e o que o Tim Keller vai chamar de falsos deuses. Aí você está rendido ao excesso do poder, ao excesso do dinheiro, ao excesso da prostituição, do sexo, ou seja, o mundo, do jeito que está,
Nós temos pessoas presas a esses ídolos que o mundo oferece. E Deus fica assim, pequenininho na vida dessas pessoas. Fica longe, fica distante. Por quê? O seu coração é um coração idólatra. E você tirou Deus do seu coração e há outros deuses assentados em seu coração. E Deus, assim como falou para essas pessoas, gente, nesse pacto, nessa nova vida, você tem que tirar esses ídolos do seu caminho, da sua vida. Alguns estudiosos, a fim de começar a entender aonde estão esses ídolos, a fim de nos ajudar, eles dizem o seguinte: me fala o quanto de tempo você dedica da sua semana a algo, e eu direi quem é o seu Deus. O quanto do seu tempo está colocado no dinheiro, o quanto do seu tempo está colocado no poder, o quanto do seu tempo está colocado no trabalho, o quanto do seu tempo está colocado no filho, enfim. Se você colocar isso numa balança, parece que todas as coisas do mundo recebem muito do seu tempo, enquanto Deus, a grosso modo, é 1h30 no domingo e 1h na quarta-feira. Vocês estão conseguindo entender? É essa preocupação. Josué sabia aonde estava o coração desse povo. Josué estava falando assim: olha, ao mesmo tempo que Deus abriu um mar para vocês passarem, vocês estavam lá com Moisés fazendo um bezerro de ouro para adorar. Então, ao mesmo tempo que nós estamos dizendo para Deus que Ele é o nosso Senhor, nós estamos dividindo a nossa caminhada, a nossa vida com muitas outras coisas. E veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que o fato de caminhar com Deus, você vai abrir mão dessas coisas que são importantes. Família, trabalho, não é isso. O problema é quando essas coisas não são para a glória de Deus. É quando você fragmenta, você vem na igreja, então você faz as coisas para Deus. Você trabalha, o seu trabalho não é para Deus. Não é isso, irmãos, eu estou dizendo que Deus tem que governar a sua vida de uma tal maneira que tudo quanto eu e você viemos a fazer é para a glória de Deus. Então a primeira parte, nós temos uma aliança e essa aliança tem os seus termos, ou seja, nós devemos estar integralmente à disposição de Deus. Abrindo um parênteses, eu acho engraçado, no século 21 as pessoas ainda estão preocupadas, né? Se é certo dar 10% ou não na igreja, se é certo dar 10% do dízimo. Irmãos, a partir do momento que você fala que a sua vida é do Senhor, 10% é insignificante. Deus não quer 10%. Deus, Ele quer tudo de você. Ele não quer 10% dos seus recursos, Ele não quer 10% do seu tempo, Ele não quer 10% do que você tem. A partir do momento que a gente se coloca diante de Deus, eu estou falando assim: Deus, está vendo os recursos que o Senhor confiou na minha mão? São todos seus. Senhor, está vendo a minha família? Ela não é uma parte só do Senhor, a minha família é do Senhor. Senhor, está vendo todas as coisas que eu faço? Não é uma parte só que é do Senhor, não. Tudo é do Senhor. Amém, irmãos? Meu segundo ponto, uma obediência seletiva. Dentro dessa aliança e dentro dos termos da aliança, o meu segundo ponto, ele vai contra a uma obediência seletiva. Não que não existia, mas parece que nós estamos vivendo num contexto que a possibilidade de seleção ela é sublinhada, ela é evidenciada, ou seja, nós somos capacitados de alguma forma a escolher aquilo que nós queremos. Eu escolho o que fazer, eu escolho onde fazer, eu escolho a maneira que eu vou viver, eu escolho tudo o que eu quero. E essa maneira de viver tem colocado
essa falsa ideia de que caminhar com Deus, sou eu quem escolho a maneira de obedecer. Senhor, não, o Senhor falou aí, mas é muito complicado a maneira que o Senhor está pedindo para obedecer. Deixa eu dar uma forcinha aí. Aqui eu obedeço, aqui eu não obedeço. Aqui eu consigo, aqui eu não consigo. Entende? Acompanhe comigo, por favor, para ficar um pouquinho mais claro. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Juízes, a partir do versículo 2, até o versículo 27, nós temos a nação do sul, Judá, indo em uma direção. A partir do versículo 27 até o 36, nós temos o reino do norte indo em outra direção. E Deus havia dito para essas pessoas: olha, a hora que vocês estiverem na terra prometida, promessa de Deus, vocês precisam eliminar todos. Essa terra aí eu dei para vocês. Essa terra é de vocês. Vocês têm que estar sem ninguém nessa terra, somente o povo que eu escolhi, a menina dos meus olhos. Se vocês não fizerem isso, em pouco tempo vocês irão começar a casar com esse povo, casamento misto. Vocês começarão a cultuar o Deus desse povo. De repente vocês estarão vivendo normal no meio desse povo. E olha, por favor, o versículo 27. A tribo de Manassés, porém, o que diz aí? Não expulsou os habitantes de Bet-seá. Versículo 29. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes. Olha lá, a parte B. De modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. Quem continua vivendo, irmãos? Cananeus, que são nascidos onde? Em Canaã. E Canaã é o quê? A terra que Deus havia prometido para esse povo, que mana leite e mel. E esse povo estava vivendo no meio deles porque eles foram, que irmãos? Desobedientes. Eles não observaram os termos da aliança que Deus havia feito com eles. Segue, versículo 30. A tribo de Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalum, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. E olha, e foram submetidos a trabalhos forçados. Olha que interessante, irmãos. Olha o que a obediência seletiva faz. Deus havia falado para quando eles entrassem nessa terra, para que eles não deixassem nenhum outro povo viver. Deus havia dado aquela terra para eles. Deus sabia os desafios que eles enfrentariam ali. E se você olhar, a degradação desse povo é uma degradação espiral, que ela só vai piorando. Sabe, ela começa ruim e vai para muito ruim. Sabe quando a gente fala assim, nossa, pior do que está não fica? Aqui fica. Na vida dessas pessoas ficou pior. Porque, além de não expulsar o povo, o que eles fizeram? Não, vamos pegar esse pessoal aqui para pôr para trabalhar para a gente. Vamos escravizá-los. Olha aí, marca na sua Bíblia aí, ó. Os cananeus continuaram a viver no meio deles e foram submetidos ao quê? A trabalhos forçados. Eu não estou assim me contaminando, não. Eu só estou me utilizando desse meio para um fim. É assim que a gente justifica as coisas, né? Não estou me envolvendo com o errado, não. Eu só estou me utilizando desse meio errado que vai ser justificado por um fim. Então, veja, irmãos, que há um período curto atrás, eles estavam dizendo, nós iremos obedecer.
A minha casa, a minha família vai obedecer. O único Deus é o Deus de Israel, o eu sou. Não terá outros deuses no nosso meio, nós não adoraremos outros ídolos. Irmãos, e de maneira muito semelhante, eu e você até entendemos o primeiro ponto, que existe uma aliança, que essa aliança tem os seus termos, mas na hora de nós vivermos essa aliança e os termos de Deus, por algum motivo achamos que temos a capacidade de sermos seletivos, e em algum momento nós estamos dizendo para Deus o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Aí nós começamos a dar a ordem para Deus. Deus, faça isso, Deus, faça aquilo. Eu orei e falei para Deus agir dessa forma, eu orei e falei para Deus mandar fogo dessa forma. Deus tem que me abençoar, eu vou para um lugar e vou conversar com Deus, Deus vai ter que me ouvir. Irmãos, entenda bem, Ele é o Senhor. Se você é empresário, faça um exercício, experimenta amanhã, uma segunda-feira, bem animada, né, de segunda-feira, né, aquela segunda-feira, aí o seu funcionário bate na porta, abre a porta e fala assim, olha, você me paga 1.000, você tem que me pagar 2.000, olha, você me dá só 2 dias de descanso, sábado e domingo, você tem que me dar 4 dias, a quinta e a sexta também, eu quero ver como você vai se sentir. Aí, por algum motivo, a gente caminha com Deus, guardadas as devidas proporções, a gente olha para Deus e age dessa forma. Como Deus tendo que se submeter à minha postura, onde eu escolho o que obedecer ou não obedecer. Irmãos, Ele é Deus. E nós, abraçando a aliança, os decretos, os estatutos e a lei de Deus, nós dizemos sim, eu concordo, Deus, com a maneira em que eu devo viver. O fato de eu me arrepender dos meus pecados, intrinsecamente eu sei do que vem no pacote. Que aquilo que eu gostava, eu não gosto mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que me dava prazer não me dá mais prazer, porque eu sou uma nova pessoa. Vocês estão comigo, irmãos? Posso ouvir um amém? Vocês estão com uma cara de bravo que eu estou preocupado. Nós precisamos ser diferentes e abençoadores, não iguais e coniventes com o contexto em que nós somos colocados. Era o que estava acontecendo. Aonde Deus plantou você, aonde Deus colocou você, Ele colocou você como parte do povo da aliança. E você se distingue por isso. A sua visão, hoje um termo mais bonito, né, que tem se usado, a sua cosmovisão, as lentes que você tem, que você enxerga o mundo, é diferente, são lentes diferentes. O prisma, a maneira como você enxerga é muito diferente. E o fato de você enxergar diferente, lhe coloca numa posição, a exemplo de Israel, como um povo que deveria ser luz para os outros povos. Você como uma bênção para abençoar os outros povos. Não para estar no meio desse povo e dançando com todo mundo, sendo conivente com todo mundo. Por quê? Aí nós quebramos a aliança. Aí nós quebramos um pacto. E você que é pai, ou você vai puxar a orelha do seu filho e tirar ele da faculdade. Você que é casado e sofreu um desafio, você vai entrar num divórcio. Você que é patrão, você vai rescindir o contrato. E Deus? Ainda bem que Deus é profundamente diferente da gente, né, irmãos? Ele excede em misericórdia. E te encontrando numa situação dessa, de desobediência profunda, por meio desse povo que eu estou começando a falar com vocês, Ele envia o Filho dele para morrer na cruz do Calvário,
e nos livrar de uma morte eterna. Aí é natural que a gente, arrependidos do que a gente fez, começamos a desesperadamente chorar. E nesse contexto, Deus, Ele limpa as lágrimas dos seus olhos e te perdoa, porque Ele é Deus. Amém? O terceiro e último ponto. Nesse contexto de quebra de pacto, nós somos confrontados por Deus. Deus, Ele vai falar assim: para que lado que você está indo? Aí a gente, não, Deus, já estou organizando aqui. E isso se dá através da sua vida de comunhão com Deus. Deus vai falar com você através da palavra, através dos cânticos, através da exposição das Escrituras. Deus confronta o seu povo. Por favor, abra sua Bíblia, Juízes capítulo 2. Diante dessa situação de uma degradação profunda, diz o texto assim, o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: olha aqui que Deus vai falar para esse povo. Eu tirei, gente, presta atenção. Tirei vocês do Egito para fazer mais sentido para vocês sem criar qualquer heresia. Tirei vocês do lamaçal do pecado e os trouxe a uma nova vida que jurei dar a vocês. E afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. Deus falando para o povo. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra. Lembra que eles já estavam vivendo com os cananeus? Mas sim, vocês deveriam destruir os seus altares. Por quê, gente? Eles já estavam se casando com os cananeus, eles já estavam adorando os deuses e cultuando nesses altares, eles já estavam colocando os cananeus para trabalhar. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Versículo 3, por favor. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar todos os israelitas, o povo fez o que, gente? Chorou em alta voz. Por quê? Eles foram confrontados por Deus. Deus olhou para esse povo e disse: vocês não fizeram uma aliança comigo. Vocês não disseram que iriam me obedecer. Vocês não disseram que eu seria o único Deus de vocês. E como se eles confirmassem: sim, dissemos. Então, mas por que vocês estão agindo dessa forma? Vocês já estão se casando com essas pessoas. Vocês já estão adorando os deuses e cultuando no altar levantado pelos cananeus. Irmãos, Deus confrontou essas pessoas. Há uma beleza nessa parte do texto. Eu já vou encerrar a minha fala. Quando Deus os leva para Gilgal, para confrontá-los, é muito proposital. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, em Gilgal foi onde Deus fez uma aliança com esse povo, dizendo a eles o que daria. E nesse lugar, Deus está dizendo que ele foi traído por esse povo. Deus está basicamente fazendo assim, só para vocês entenderem. Não são poucas as vezes que Deus fala que Israel, que é a sua noiva, traiu ele. Usa esse simbolismo para explicar
o quanto Israel foi infiel. Basicamente, Deus está pegando esse povo e colocando-os em Gilgal e dizendo para eles: aqui onde eu fiz uma aliança com você, aonde eu disse que você é a minha noiva amada, o meu povo, é o lugar onde você me traiu. Eu estou trazendo você aqui para que você veja que no lugar onde eu dei uma aliança para vocês, vocês me traíram. Tanto é que, olha aí, no capítulo 2, o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas. Esse Boquim, essa região, significa os que choram, porque eles caíram em profundo arrependimento, e o último texto que nós lemos, disseram que eles choraram em alta voz, desesperados. Irmãos, ficou claro para vocês esse circuito? Contexto histórico do capítulo 24, o que Deus fez, aonde essas pessoas estavam, e os 3 pontos que elas estavam passando. Vamos repetir só para gravar? Ficou claro para vocês que havia uma aliança e os termos da aliança, que esse pessoal entrou num contexto de obediência seletiva e de que eles foram confrontados por Deus. Amém? O professor e teólogo Pedro Dutti, ele diz o seguinte: a quebra da aliança com Deus inevitavelmente levará você a fazer aliança com os inimigos de Deus. Veja que o fato de nós quebrarmos a aliança com Deus não te deixa num ponto neutro. O fato de você ferir a Deus não te coloca num ponto neutro. Isso já leva você a se colocar de joelhos diante de outra coisa que não é Deus. Amém? A conclusão que eu chego desse estudo, dessa palavra, é que Juízes nos mostra, irmãos, abre os nossos olhos para o fato de que nós precisamos de alguém que não fale como essas pessoas. Juízes nos mostra que só uma pessoa é capaz de cumprir a aliança totalmente. Juízes faz um apontamento, irmãos, profundo para a cruz do Calvário. Juízes vai dizer o seguinte: olha, mais uma vez o povo que eu chamei, que eu escolhi, foi falho, não entendeu a aliança e os seus termos, entenderam que é possível uma obediência seletiva, apesar de eu tê-los confrontados infinitas vezes, não conseguiram cumprir a aliança de Deus. E nesse contexto, irmãos, nós, eu e você, estamos inclusos. E se a gente não entendesse o quanto Jesus é quem resolveria, irmãos, eu e você estaríamos desesperados. Porque nenhum juiz seria capaz de resolver o meu e o seu problema. Porque nós vamos estudar que os juízes todos falharam diante de Deus por fazerem aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Só que Deus, irmãos, em sua soberania, levanta Jesus, um juiz perfeito, que obedece cabalmente as palavras do Pai. É uma obediência tal que o leva à cruz do Calvário. E ali, irmãos, na cruz do Calvário, eu e você, nós somos
resgatados de uma vez por todas. Nesse momento, eu e você podemos falar: realmente não tenho forças, não tenho capacidade intrínseca a mim de cumprir os termos da aliança. Nós não temos, irmãos, foge de nós cumprirmos os termos da aliança, mas Ele, Deus, em Jesus o Cristo, na cruz do Calvário, cumpriu aquilo que eu e você seríamos incapazes de cumprir. Em Jesus Cristo, nós agora então somos, irmãos, pessoas que vivem para a glória de Deus. E Paulo, o apóstolo, ele fala que quando o inimigo, quando o diabo vier vos acusar, que é o que significa diabo, acusador, dizendo: olha, mas você não está andando bem, olha, você é um pecador, olha, você é inimigo de Deus, Paulo vai dizer: não, diga a ele que Jesus o Cristo pagou a minha dívida. Ele cumpriu aquilo que eu não poderia cumprir. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Ele deu a vida dele em favor dos seus. Coloque-se de pé, vamos orar. Feche seus olhos, irmãos. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus em oração agora, com uma expectativa no coração. Expectativa de uma mudança profunda, sabe? Eu sei que você tem os seus desafios, os seus gigantes, os seus problemas, enfim. E eu sei que essas coisas no dia a dia nos consomem, mas, sabe, mediante ao que nós aprendemos hoje, sabe, de nós termos já experimentado esse novo nascimento, milagres incontáveis de Deus, de termos já experimentado Deus cuidando e agindo de maneira providencial na nossa vida, e parece que muitas vezes a gente vive longe dos termos da aliança, que nessa oração você fala: Deus, eu não quero mais viver assim. Senhor, não quero viver como esses israelitas viveram nesse período, não quero. Deus, eu estou dizendo que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu quero, Senhor, que minha casa inteira viva para a glória do Senhor. Senhor, que os meus negócios estejam para a sua glória, que a minha família esteja para a sua glória. Deus, eu quero tirar do meu coração todos os ídolos, tudo aquilo que tem me atrapalhado de louvar a Ti, de cultuar a Ti. Eu gostaria que a sua oração fosse nessa direção, sabe, de realmente caminhar com Deus em todo o tempo, para a glória dEle. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu quero colocar diante de Ti cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Pai, abraçá-los essa noite de uma maneira muito cuidadosa, Pai. Talvez alguns aqui, Pai, estejam como ovelhas que estavam perdidos, Pai. Deus, que o Senhor possa curar todas as feridas, Pai. Que o Senhor possa tirar os espinhos, Deus. Que cada família, que cada um dos meus irmãos sejam renovados, profundamente renovados, Pai, por Ti, Deus. Assim como o Senhor diversas vezes interveio na vida desse povo, Pai, restaurando, renovando, Pai, intervenha na nossa vida, Deus. Restaura-nos, ó Pai, restaura a nossa vontade, Deus, de cultuar a Ti, restaura a vontade da sua igreja, Pai, de caminhar com o Senhor, restaura, Pai, a vontade de se arrepender diariamente, restaura, Senhor, a vontade de se santificar, restaura, Deus, a vontade, Pai, de caminhar fielmente contigo, Deus.
Visita cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai, e revigora, Pai, revigora a fé, revigora, Deus, a disposição, Pai, para caminhar contigo, Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de